Oi, descendente de italiano, tô passando por aqui para falar. Você quer fazer o seu processo de reconhecimento? Você quer vir aqui para Itália? Você tem que ser literalmente pessimista quando se trata do assunto reconhecer a cidadania italiana. E nesse vídeo, fica comigo até o final, de forma bem objetiva, eu vou te explicar o porquê ser pessimista vai ao encontro de te favorecer, né? Te precaver de alguns dessabores. Então, quanto melhor você se organizar, quanto mais clara tiver as informações e você estiver mais próximo da realidade, menos problemas você tem. Então, para isso, não é acreditar em propostas milagrosas, em mil facilidades, em oba-oba. É nesse sentido que eu digo para você ser pessimista no teu processo de cidadania italiana. Então, fica comigo mais um pouquinho. Passando aqui rapidinho para dizer para você, não é um conselho que a gente dá muito, né? Porque ninguém fala para ninguém ser pessimista. A gente fala para que todos sejam otimistas em todos os aspectos da vida. Mas aqui é, na verdade, um trocadilho de frase para te despertar para a importância de fazer o teu processo de reconhecimento de cidadania italiana aqui, mas considerar a realidade, o fluxo, o prazo, enfim, e até mesmo o resultado final, também com um aspecto pessimista, tá? Não acreditar que é tudo tão simples e rápido e tudo muito fácil. Por quê? Quando existe muita facilidade, muitas propostas que tudo é rápido, fácil e 100% garantido, na verdade isso é que é tudo num ângulo muito otimista, isso é para você, na verdade, se despertar que pode ter problemas lá na frente. Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Existe muito um pouquinho o perfil do brasileiro, eu não estou logicamente generalizando, mas de querer essas facilidades, de cobrir, né? De colocar assim um véu na visão, no sentido de não querer se atentar para algumas coisas. E falar assim, não, tá bom desse jeito, eu preciso disso com urgência, vai resolver meu problema, vamos criar o problema para depois buscar a solução. E é dentro deste posicionamento que muitos clientes, muitos descendentes acabam tendo problemas. Problemas com fraude, problemas depois com cidadania que é bloqueada, passaportes que são retirados, ou seja, que efetivamente acreditam em toda essa facilidade. Então, quando eu digo para você, olha, você vai fazer o teu processo de reconhecimento de cidadania italiana, de uma dupla cidadania, algo sério, você veja tudo, né? Entenda como funciona a complexidade da coisa, né? Cuidado para muitas propostas fáceis, muita facilidade, e sempre calcule tudo com um pezinho lá no pessimismo. Não seja 100% querendo ser só otimista, não. E aqui eu vou te sinalizar o porquê. Se você vai fazer o teu processo no via judicial, é lógico que é um histórico positivo, você já deve ter visto outros vídeos meus, você sabe que reconhecer cidadania italiana é diferente de um processo, eu já falei, trabalhista, criminal, onde o advogado tem que ter provas, um monte de testemunha, isso e aquilo, né? E a gente tem que fazer uma estrutura mirabolante. Quem é descendente italiano, filho de italiano, linha reta, iuris sanguinis, na legislação italiana deve só reconhecer a cidadania, porque já é italiano desde que nasceu. Então isso já é algo que está na legislação, né? Então, a partir do momento que estiver tudo certo, consolidado, estruturado, né, sem impedimentos, sem erros, enfim, comprometedores e nada, não é que tende a ter um resultado negativo, né? Assim como é o histórico. Porém, o cliente, você descendente, também tem que ter uma coparticipação, tem que saber a realidade que pode sim ter uma sentença, uma resposta, uma sentença negativa. Pode sim do juiz cismar, pegar com pelo em ovo. Lembre-se, é uma pessoa física, é um ser humano que vai dar canetada. Mudou, agora não é mais no Tribunal de Roma, né? Então, todos aqueles juízes que passaram centenas e centenas de processos na mão deles, que estavam ali cansados, sabiam decore e salteado toda uma composição de um processo, agora é uma matéria nova para os novos juízes dos demais tribunais, os tribunais
tribunais de toda a Itália, que corresponde lá à província de origem do italiano, né? Então depende daquele juiz, como ele também vê, lógico, ele tem que seguir a lei, ele é preparado para aquilo, é a vara respectiva, né, de atuação. Não tá mandando para um juiz cidadania italiana que trabalha na área de menores, na área de família, enfim, trabalhista, tá sendo mandado um processo para sua respectiva vara, para o juiz que tem competência naquela matéria, naquele argumento. Porém, o assunto é novo e depende muito daquela coisa intrínseca, como ele vê aquilo, entendeu? Então, tem que fazer o processo correto, estruturado, mas sabendo, olha, eu quero reconhecer minha cidadania, eu tenho 3 caminhos, ou eu vou tentar no judicial, porque eu não posso ficar na Itália 6, 8 meses presencial, ok? Enfim, eu não tenho agenda, estar na Itália significa você se manter, passagem aérea, procurar um profissional e ficar ali à mercê do fechamento do teu processo de reconhecimento. Então, às vezes, você não tem essa possibilidade. No judicial, entra todos os familiares, minimiza o investimento e o risco. No presencial, também existe um certo risco, porque a gente fala tem que ser pessimista. Por quê? Tem clientes que tem uma luta, né, uma saga para conseguir o reconhecimento. Se cai num comune que não sabe ou não quer reconhecer. Então, assim, existem relatos N de pessoas que, infelizmente, presencialmente não tiveram sucesso, seja fazendo sozinho, ou seja, às vezes fazendo com um profissional. Então, não quer dizer que ali você tem que ser otimista. Vou para Itália porque me prometeram que em 2 meses, 3 meses, o comune vai me dar a cidadania. Cuidado com a facilidade, não seja otimista. Nesse caso, seja pessimista. O prazo por lei é 6 meses. Se demorar 7, 8, quem vai lá no comune? Vai lá com o advogado? Vai mandar prender? Vai matar? Não dá, né? Depende. E se o oficial do comune fica doente, etc., você pensa que lá vai correndo, vão colocar um outro funcionário público para cobrir correndo, porque tem 2, 3, 4, 5 processos de cidadania na mesa dele parado? Não. Tem outras prioridades a ser que o próprio comune vê, o setor vê como prioridade de atendimento para o próprio italiano, antes mesmo do reconhecimento da cidadania italiana, que aquele profissional, aquele oficial do Stato Civile faz, né? Então, se ele estiver ausente e entra num caso de ausência, aconteceu com o comune o qual trabalhava, um comune perfeito, com as pessoas profissionais, nada de comum acordo, os profissionais sabiam fazer cidadania italiana, com uma gestão administrativa boa, um fluxo bom, teve vários remanejamentos, teve um oficial do Stato Civile que ficou realmente ausente, que quebrou, teve problema de fraturas no ombro, teve que fazer várias cirurgias, etc. Não tinha profissional para cobrir, ficou acumulado funções, cidadania ficou parado, ou seja, isso é uma realidade. Então não dá, aí não é a assessoria que tem culpa, ok? Então tem que ser pessimista com relação a prazo, mesmo que você venha fazendo presencial. Isso falando de um comune, um oficial que queira fazer. Vamos dizer agora quando é oficial que não sabe ou não tem boa vontade. Eles têm que ser pessimistas, não só no prazo, mas até mesmo para aceitação do processo, né? E aí quando a gente fala de consulado, né? O que acontece? Antes de você vai montar teu processo, mandar analisar, deixar ele o mais perfeito possível, né? E você sabe que você vai ficar ainda assim à mercê de uma pessoa física que responde pela aprovação do teu processo e tem pontos que são facultativos, que depende do parecer pessoal daquele oficial, que não está escrito nem que pode e nem que não pode. Nome abrasileirado é uma coisa que é aceita por histórico em comune, judicial, consulados, mas se um consulado falar, não, tem que retificar, porque João, é nome próprio, não é Giovanni, você vai ter que retificar. Se ele falar, eu não aceito por causa disso, tá? A idade diferente ou de diferença de meses, não completou a idade que está mencionado do pai. Não estamos falando nem do contraente, de dados de terceiro numa certidão do contraente. Simplesmente ele não aceita e pronto. Ah, Marta, mas se ele não aceitar, tudo bem, eu posso mandar arrumar. O problema é que quando você entrega toda a documentação original pronta, você entrega, fica lá 3, 4 meses, que foi o que aconteceu já com um cliente meu pontual em Brasília, né? Tiveram outros, mas esse foi tão berrante, que é o que eu dou aqui como muito exemplo, que um processo perfeito, sem divergências no nome, tudo completo, claro, por conta de omissão do comune, né? Não estava mencionando o comune, estava Veneza Itália, mas na certidão de casamento italiano, tá dando a diferença de meses quando você faz o cálculo de subtrair, né?
da idade do pai, do italiano, na certidão de casamento do filho, estava mencionando, o italiano tinha X anos, a idade. Né? Nem era a data de nascimento, mencionando a idade. Porém, quando você faz o cálculo, se tá para completar, enfim, resulta uma diferença às vezes, né? Ali apontaram como praticamente uma divergência a ser regularizada, comune, como eu já mencionei, e até relevância suave de divergência no sobrenome do cônjuge, que não faz nem parte da linha reta. Isso tudo fez com que o meu cliente parasse, ele não tinha mais tempo hábil, deram 30 dias para ele providenciar a certidão na Itália, para ele traduzir a apostila lá, chegar no Brasil, traduzir a apostila, mandar o cartório retificar e entregar no consulado de novo. Te pergunto, 30 dias é possível fazer isso? Não, ele perdeu todos os anos de fila de espera, os 300 euros para mandar analisar o processo, teve todo um desgaste e teve uma recusa no processo. Então, gente, assim, isso eu tô dizendo para vocês que em qualquer uma das esferas, como eu já tenho outro vídeo mencionando de riscos, para dizer para vocês não serem literalmente assim otimistas, para dizer que eu quero reconhecer, eu tenho um desses 3 canais, vou fazer o que é pedido da melhor maneira possível, mas fico à mercê de uma resposta, né? Então, preparar o psicológico que pode ser mais difícil, pode demorar um pouco mais e não nem se iludir, nem aceitar propostas miraculosas, indecentes e prazos recordes, tá bom? Então é somente nesse sentido que eu digo com relação à cidadania italiana para você ser pessimista, para você se preservar e transformar isso num processo cada vez melhor, né? Se precaver em todas as partes e organizar da melhor maneira possível e saber que pode acontecer esses pequenos imprevistos que dependem no final da canetada, enfim, da avaliação, da decisão de terceiros, que não tem a ver com você, não tem a ver com o advogado, não tem a ver com a assessoria, tem a ver com quem efetivamente emite, né, autoriza o reconhecimento da cidadania italiana em nome do governo, que é o comune, um órgão público. Tá claro? Então, era essa a mensagem que eu queria saber para você. Mas, abrindo um parênteses, a gente tem que ser otimista em tudo, né? Lógico, o pensamento e as palavras, do meu ponto de vista, atraem, tem força, mas aqui é para dar um efeito contrário, é para a gente tentar não se iludir e tentar fazer ao máximo tudo correto e entendendo claramente o que pode e o que não pode acontecer. Um abraço para você, se ajudei com alguma informação, curte aí o vídeo, clica no link, se cadastra e se quiser falar comigo para assessoria, consultoria, análise, enfim, demais serviços, tem aí o link na descrição desse vídeo. Um abraço para você.